Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo você vai assistir uma apresentação sobre um artigo recentemente publicado a respeito do papel do enxofre na produção das culturas. É imperdível! Bem pessoal, então esse artigo que eu vou apresentar foi publicado há alguns meses, em março de 2024, no Journal of Agriculture and Food Research. Esse artigo está liberado na internet e trata de uma revisão sobre o papel do enxofre na produção de culturas. Eu achei interessante porque ele levanta vários temas, ele traz mais de quase 400 citações bibliográficas, das quais ele chega a ter citação bastante antiga, bastante nova. Eu achei interessante trazer aqui para a gente ter a visão da questão do enxofre, que cada vez está se tornando um problema na nossa agricultura. Então, ele começa com essa questão de disponibilidade de enxofre e relevância para a produção de culturas. Aí ele fala da demanda global, e ele comenta bastante que há uma redução, a gente vai mostrar dados sobre isso, que está nesse trabalho, há uma redução da deposição de enxofre pela atmosfera por termos, hoje, as indústrias com filtros. E essa redução de deposição é importante. Porém, como já dizia o professor Malavolta, o enxofre, não só no Brasil, mas em outros locais, ele é considerado um elemento esquecido e que esses autores colocam que é necessário, principalmente por essa falta de deposição de enxofre da atmosfera, através de chuvas ácidas, que eram comuns, e hoje cada vez menos, essas chuvas são cada vez com menos enxofre, e seria necessário um programa de gerenciamento similar a nitrogênio, fósforo e potássio. A absorção de enxofre é a quarta em quantidade em relação ao pK, sendo muitas vezes muito parecido com fósforo. O enxofre influencia na absorção de nitrogênio, fósforo, potássio e outros nutrientes, e ele é muito importante, está presente em membranas fotossintéticas, importante para a fotossíntese, ele reduz o estresse biótico e abiótico, ele é muito importante na formação de aminoácidos e em processos metabólicos da planta. Aí ele fala sobre a demanda global e ele comenta que de 2009 a 2015 houve um aumento muito significativo de consumo de 6,6 milhões para 7 milhões, quer dizer, aproximadamente 10% megagramas, que é um pouco menos que tonelada, é uma unidade que os americanos usam, 0,9 megagrama é uma tonelada. Então, aproximadamente dá para se imaginar que aqui como fosse tonelada, mas o importante é que há uma variação bastante acentuada no consumo. Por quê? Houve um controle de poluição ambiental, então em muitos locais que a própria poluição ambiental, com chuva, principalmente chuva, ou mesmo neve, trazia o enxofre para o solo, e essa poluição reduziu bastante. E o que está acontecendo hoje é que em muitos locais que não eram deficientes de enxofre, hoje são. Também a maior produtividade, claro que maior remoção de enxofre da propriedade, maior exportação, menos reposição por essas poluições que existiam. Então, locais que não havia deficiência de enxofre, hoje são locais que têm essa deficiência. Depois, houve a redução de movimentação do solo, já que não é só no Brasil que nós temos essa questão de plantio direto, ou sistemas de cultivos mínimos, isso está pelo mundo, e essa redução tende a causar
através da relação CS, com manutenção de palhas, principalmente com palhas de alta relação CS, a imobilização de enxofre na matéria orgânica, assim como a relação CN, que é muito parecida. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Então, essa redução de movimentação do solo, que faz com que a matéria orgânica, que é a principal fonte de enxofre, na forma de sulfato inorgânico, para a planta, essa redução de movimentação, você tem menor velocidade na degradação de matéria orgânica, portanto, menor mineralização para a liberação do enxofre na forma de sulfato, e em muitos casos há um acúmulo de carbono no solo através das palhas, e isso pode levar a uma relação CS alta, fazendo com que o enxofre seja imobilizado. Eu deixo uma pergunta aqui, porque no Brasil, pelo que eu conheço, não há trabalho sobre isso, acho que a gente devia se aprofundar. Também o uso de fertilizantes mais concentrados sem enxofre, muitos adubos até hoje com KCl MAP, são adubos que não têm enxofre. Você vai removendo o solo através das colheitas, retirando esse enxofre da propriedade e não recolocando, e se acentua, né, cada vez mais essa deficiência desse nutriente. Fungicidas e inseticidas também com menos S, então menos incremento de enxofre na lavoura, queda no teor de matéria orgânica do solo em alguns locais, ele não cita, mas África possivelmente, outros, com erosão e ainda com plantio convencional, isso pode trazer deficiência de enxofre, já que a matéria orgânica é a maior fonte de enxofre para o sistema, só que o enxofre está numa forma orgânica e para ser assimilado pela planta, ele precisa precisa de ser mineralizada essa matéria orgânica para formar sulfato, que é a forma química prevalente que a planta absorve. Depois o enxofre, ele tende a ser mais relevante, ele tende a ter mais deficiência em solos arenosos, porque em solos arenosos nós acumulamos matéria orgânica. Em solos arenosos também tende-se a maior lixiviação por falta, né, de cargas positivas, e principalmente em subsuperfície, que não retém esse enxofre na forma de SO4 e lixivia. Em alguns locais, solos com baixa matéria orgânica degradada. Então, tudo isso faz com que os solos com alto enxofre estão ficando deficientes, e como já comentado atrás, mesmo em regiões que tinham alto S, pela pouca injeção de sistemas de enxofre através da poluição ambiental, esses solos estão ficando deficientes. E tudo isso que está escrito aqui, que eu reproduzo desse artigo. Então, para a gente ter uma ideia da importância disso, isso aí foi medido nos Estados Unidos, os autores são americanos, vocês notam, né, a questão de deposição, né, em 3 anos. Então, vocês notem aqui, de 2000 a 2002, o vermelho e mesmo esse mais amarelo, alaranjado, é onde há alta deposição. Quando a gente vai para os anos de 2018 a 2020, vocês notem que há uma queda imensa na deposição de enxofre, portanto, esses locais tendem a ter deficiência. E aqui é uma tabela que está presente nesse trabalho, em que é colocado aqui toda essa redução de enxofre, vamos dizer, dentro de 2 décadas, dentro dos Estados Unidos. Então, vocês podem ver que as reduções são muito significativas, chegam a 86%, 82%, em alguns lugares. A menor deposição é 34%, não é? de redução de enxofre. Isso tudo está induzindo a problemas desse nutriente em solos, e está ficando cada vez mais complicado lidar com enxofre, e como a gente vai ver, nós não temos ainda um conhecimento acumulado que talvez a gente precisasse ter e manejasse, como ele sugere, o enxofre como fosse o manejo de nitrogênio, fósforo e potássio.
E aqui ele fala sobre o enxofre no solo. Então, o enxofre no solo, ele tem formas químicas que pode ser a orgânica, que segundo esse autor, aliás, quem tiver interesse em saber todas as citações bibliográficas, vai, por favor, na internet, eu não vou colocar todas aqui, e lá você acessa o trabalho, você sabe, acessa a revisão, e você vai saber exatamente da onde vem a origem dessas informações. Então, nós temos aqui, grande parte do enxofre do solo está na forma orgânica. Isso nós temos trabalhos no Brasil que também confirmam isso. Nesse caso, ele está colocando que mais de 95% está na forma orgânica, que muito pouco, né, pode ser absorvido pelas plantas, e na forma inorgânica, principalmente na forma de sulfato, é como a planta normalmente absorve o elemento. E menos que 10%, né, 10% ou menos, está nessa forma e tem vários estágios de oxidação. Então, aqui ele divide toda a questão, né, o enxofre com sulfatos orgânicos, que é boa parte, depois enxofre ligados a carbono, e aqui os inorgânicos, sendo que o sulfato é considerado o que é mais absorvido pela planta. E aí ele coloca uma coisa muito interessante, que depois a gente vai ver o impacto disso no diagnóstico do enxofre no solo, que é essa questão, né? O nível de enxofre sulfato varia com condições climáticas, decomposição de plantas, fertilizações, lixiviações, absorção pelas plantas e atividade microbiana. E essa questão que ele coloca é fundamental, talvez seja uma contribuição a mais importante da parte que eu já vou falar, da questão, da parte que eu vou falar sobre a questão de diagnóstico de deficiência de enxofre no solo. E aqui é o ciclo do enxofre que ele reproduz, né? Em que ele mostra aqui atividades vulcânicas que quando tem, coloca bastante enxofre na atmosfera, que com a chuva ele retorna. A questão industrial, já muito falada. Depois nós temos os fertilizantes que se adicionam ao solo, né? Através de enxofre elementar ou através de sulfato. Também a possibilidade, no canal nós temos bastante, alguns vídeos sobre enxofre e a questão da sua ou lixiviação ou mesmo a sua erosão, né? Que ele pode ir também através de erosão. E aqui nós temos o que é mais importante, essa questão do enxofre orgânico, que muito pequena fração pode ser absorvido pela planta e que ele pode ser mineralizado a enxofre SO4. E uma outra coisa importante, de novo, né, aquela questão da imobilização de carbono com enxofre. Se o carbono, a relação carbono é acima de 400:1, a imobilização do enxofre e a planta pode ter problemas de absorção de enxofre, porque ele não vai ficar disponível a ela. Então, talvez, quando nós vamos ter palhadas com alta relação CN, muito provavelmente, ela também tem alta relação CS, nós devemos pensar ou avaliar a questão de colocar enxofre, principalmente na forma de sulfato, para que a planta, assim como a gente hoje coloca mais nitrogênio do que se colocava devido a esse acúmulo de palha hoje, para que a gente tenha menos problemas de sulfato disponível à planta. E aqui é importante, ele comenta também, o enxofre ele é absorvido, né, numa forma de SO4 e depois é reduzido para vários compostos em que o enxofre fica nesses compostos, principalmente na forma orgânica. E a concentração em plantas pode variar, né, de 0,05 a 0,9%. Então você tem aqui as perdas e as entradas,
de enxofre no sistema. As perdas, principalmente, pode ser por lixiviação, não é? Ou também pode ser por erosão. Aqui chama atenção que ele fala algumas fontes são mais suscetíveis à lixiviação. No caso do Brasil, isso não é tão comum. Os trabalhos da Embrapa mostram que essas fontes, mesmo com sulfato, que elas teimam normalmente nos nossos solos, que são muito temperarizados, têm cargas positivas em subsuperfície. Essas fontes, quando se tornam na forma de sulfato, o enxofre elementar fino vai para sulfato, ele vai ficar retido, e mesmo gesso agrícola e outras formas, há um residual bastante longo, porque ele fica retido nessas cargas positivas, e esse trabalho que ele comenta são trabalhos feitos em solos pouco temperizados, com poucas cargas positivas ou nenhuma. Então, essa tabela aqui não é muito válida para nós, ok? Mas ele comenta no trabalho, na referência que ele cita, em que por que o enxofre com bentonita ele é o que perde menos por lixiviação? Porque ele se transforma muito lentamente em sulfato, inclusive, comentário desse trabalho, né, dessa revisão, principalmente para culturas anuais, ele pode não atender, esses produtos com bentonita podem não atender a demanda da planta pela lentidão que eles liberam esse enxofre. E ele ainda comenta algumas coisas, como o efeito do enxofre nas propriedades do solo. Ele demonstra algumas coisas, que a oxidação do enxofre elementar a sulfato, com liberação de ácido sulfúrico, pode flocular o solo e daria uma melhoria física e maior permeabilidade à estrutura do solo. O mesmo sulfato, né, ele mostra trabalhos, sulfato de cálcio como gesso reduz a densidade do solo. Ele comenta que também isso pode ser só devido ao cálcio, né? O enxofre aumenta o carbono orgânico, já que é importante ele estar ele está no solo para a matéria orgânica poder aumenta a atividade fotossintética da planta, e isso aumenta a massa da planta. Quando ela vai para o solo, aumenta o carbono orgânico, que aumenta a matéria orgânica. Agora, é importante comentar que essa parte aqui que ele fala, principalmente em solos arenosos, calcários, áridos, no trabalho ele não mostra, nesse caso, em solos mais intemperizados como os nossos tropicais. Bom, e como é que é o enxofre na planta, né? O enxofre é muito importante para mitigar estresse oxidativo. Ele é absorvido depois, como já mostrado, reduzido, formando dentro da planta aminoácidos, proteínas e compostos orgânicos, e também boa parte dele é transportado para a formação das sementes. E se há algum excesso de enxofre na planta, ela tem alguns mecanismos de armazenar esse enxofre. Agora ele vai falar e isso acho que é muito interessante, suprimento de enxofre elementar, suprimento de enxofre às culturas. Então ele fala dos métodos de diagnose, e aí ele entra na análise de solo, e ele coloca que são vários métodos. A gente sabe que tem N métodos. No Brasil nós temos com fosfato de cálcio, e nós temos outros métodos que também se fazem, inclusive com níveis críticos diferentes entre eles, e esses métodos seriam bastante ineficientes. Por quê? Assim como o nitrogênio, o sulfato no solo é dependente da mineralização da matéria orgânica. Então, nitrogênio, por exemplo, por que nós não temos nitrogênio na forma de amônio nitrato mesmo nas análises, nos laudos de análise de solo aqui no Brasil? Porque a gente sabe que é muito dinâmico o nitrogênio estar numa forma mineral ou ser incorporado em micro-organismo na matéria orgânica. O sulfato é a mesma coisa. Então, o sulfato, essa questão de você ter o sulfato no solo vai depender do clima, umidade do solo, exudatos de plantas
E o que acontece aqui é que você vai agora, por exemplo, numa época que nós estamos passando de uma seca tremenda no Cerrado brasileiro, sem umidade, essa mineralização não vai ocorrer. Quando você vai para épocas com mais umidade, no verão, no Cerrado, nós possivelmente vamos ter mais sulfato disponível. Então, você faz uma análise de solo, num período muito seco, vai aparecer pouco sulfato mineral. Você faz num período com mais umidade no solo, você vai ter muito mais sulfato. Já em regiões frias, que nem o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no frio você vai ter menos sulfato. No verão, mais sulfato. Então, esse método é um método que há uma enorme variação dos teores de sulfato no solo, não sendo sempre muito confiáveis, porque você pode ter baixo sulfato numa época do ano e alto sulfato em outra época. Portanto, o método que ele cita como, nessa revisão que ele fez, como o melhor seria a análise de tecido, seria superior à análise de solo. Então, a análise de tecido é melhor, segundo ele, só que também temos vários métodos. Relação nitrogênio em enxofre, S total, relação SO4 por S e outros. Então ele comenta, e também há uma variação no tecido das culturas, do teor satisfatório nas culturas para análise de tecido. Então, a gente precisa ainda avançar muito para que a gente chegue num método diagnóstico melhores. Ele também cita ali que poderíamos avançar em métodos ópticos de imagens, de captação de satélites, talvez, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de diagnose da deficiência de enxofre para as culturas. Bem, os fertilizantes com S é o que a gente conhece, que ele cita, que são os orgânicos, os estercos, compostados, etc. E tem os minerais, principalmente com sulfato e enxofre elementar. E aí ele comenta bastante da questão do enxofre elementar, da necessidade dele ser oxidado a sulfato, e que no canal tem uma playlist sobre enxofre que se comenta muito sobre o enxofre elementar, suas fontes e tudo mais, e que quem quiser se aprofundar, eu sugiro que vá nessa playlist do canal no YouTube. Deficiência de enxofre em culturas. Quais são os problemas? Enormes, impacto no metabolismo, na vitamina B1, tiamina, cisteína e outros. Não é? Essa deficiência, ele coloca, e aqui no Brasil a gente pode dizer que é a mesma coisa, ela é muito prevalente no início do desenvolvimento da planta, porque o enxofre tende, em nossos solos, principalmente intemperizados, e que a grande parte deles tem cargas positivas, ele tende a ser deslocado pelo fósforo na adubação fosfatada e desce no perfil até ele encontrar cargas positivas onde ele pode ser absorvido e ficar em equilíbrio com a solução. Então, é comum ter deficiência de enxofre no início do desenvolvimento da planta, e após isso, quando a planta se enraiza um pouco mais, ela consegue absorver enxofre, e aí os sintomas praticamente somem, embora já possam ter prejuízo para a cultura. Então a planta fica clorótica, pálida, caules finos e tudo mais. E principalmente por ser um nutriente imóvel, o início imóvel ou pouco móvel, o início de sua deficiência vai sempre começar nas folhas mais novas. Vamos ao suprimento que ele comenta de enxofre para produtividade e qualidade de cereais. Então ele cita 3 cereais, que ele coloca ali, que possivelmente eles trabalham nos Estados Unidos, esse grupo de pesquisa, que é o arroz, o milho e o trigo. Então eles colocam que normalmente
a necessidade é de 4 a 5 quilos de enxofre por tonelada de grãos produzidas, a produtividade aumenta até o nível suficiente do enxofre na forma de sulfato disponível à planta, o excesso pode induzir a queda de produtividade. E daí ele fala do trigo, que não é uma das plantas que tem mais demanda de enxofre, 2 a 3 quilos por tonelada de grãos produzidos, quer dizer, vai ser exportado, mas isso eu estou falando de exportação. Agora, a absorção pela planta vai de 15 a 25 quilos por hectare de enxofre. E ainda em caso de deficiência, a aplicação aumenta o rendimento, né, do trigo. Por enquanto estou falando em produtividade, daqui a pouco nós vamos falar em qualidade, ok, pessoal? O arroz, em caso de deficiência, ele cita alguns trabalhos lá, que lá por 13 quilos por enxofre por hectare, você já supriria, porque ele também a demanda, claro, dependendo da produtividade, não é tão alta. E o arroz inundado, que temos no Brasil em algumas regiões, é importante analisar a água, já que a água pode suprir bastante enxofre, até 50% do enxofre que o arroz, a cultura, vai precisar. No caso do milho, ele considera uma cultura muito responsiva à adição de enxofre e ele pode remover, devido à alta produtividade que nós temos também aqui no Brasil, vocês vejam, entre 30 a 60 quilos de enxofre por hectare. É muito, né? Vai ser exportado e a gente, primeiramente, onde há milho, a gente precisa prestar atenção muito forte, de uma maneira muito forte no enxofre. E ele comenta que no caso do milho, a grande parte da absorção pela planta de enxofre é durante a maturação fisiológica, entre 26 a 40 quilos de enxofre por hectare. Agora a gente vai ver a questão de qualidade, que é muito importante. O trigo, a qualidade da farinha, isso também é bem conhecido, para ela ter elasticidade, para a massa crescer e ficar uniforme, o enxofre é essencial, por formações de alguns aminoácidos e proteínas que dão essa elasticidade. E é muito importante o enxofre porque ele reduz o potencial cancerígeno, que hoje se fala com potencial, de uma substância que chama acrilamida, em que na deficiência do enxofre ela se forma na farinha. Então também o enxofre tem uma questão importante de saúde pública. No arroz aumenta, né, a qualidade nutricional, a aparência, a fragrância, o cozimento, quer dizer, enxofre, o branqueamento, ele também cita que o arroz é mais branco. Então ele é um grão mais inteiro, é muito importante o enxofre na cultura, né? E também, na questão do milho, a qualidade nutricional é fundamental e o peso hectolitro e a dureza dos grãos, do grão de milho. Quais são as conclusões que esse trabalho dá? Primeiro, falta pesquisa generalizada em todos os assuntos. Então a gente precisa entender mais as transformações de enxofre no solo, rotas do enxofre no sistema solo, ambiente, planta, e que tudo isso poderia, se a gente conseguir entender todas as transformações, o enxofre no solo ele é muito complexo, ele pode estar na forma orgânica, mineral, e mesmo na forma de enxofre mineral, ele pode ter várias valências, vários estados de oxidação. E isso, se a gente conseguisse entender, talvez, se a gente tivesse um entendimento maior, talvez pudesse manejar de forma que a gente ficasse menos dependente à adubação com enxofre. Ele coloca que precisamos melhorar os diagnósticos, sem dúvida, isso eu participo de muitos trabalhos com enxofre, vejo isso diretamente. A gente analisa o enxofre, ele dá baixo, e a planta dá muito baixo, e a planta não responde no verão. E ao contrário, às vezes ele dá alto, e a planta responde ao enxofre, quer dizer, isso no solo. Precisa melhorar muito isso. Não é? Calibrar melhor, inclusive, as análises de tecido também, para enxofre, entender quais são os melhores métodos para nossas culturas principais aqui no Brasil.
Também, né, devemos melhorar o diagnóstico através de imagem óptica, sensores, que assim, já o enxofre hoje é tão importante. Ele coloca lá no início, o manejo deveria ser tão importante como nitrogênio, fósforo, potássio. Então, tudo isso faz com que a gente precise melhorar muito. Entender melhor as rotas do enxofre nas plantas, inclusive a influência genética das plantas para o aproveitamento do enxofre, talvez até através de transgenia melhorar esse aproveitamento. E por fim, né, ele fala que devemos entender melhor a interação com por exemplo, biochar e bioestimulante. E outro assunto que é fundamental são as mudanças climáticas em enxofre, já que precisamos entender como essas mudanças impactam o metabolismo do enxofre, o enxofre no solo e enxofre no ambiente. Pessoal, espero que eu tenha contribuído. O trabalho, quem quiser mais detalhes, a revisão é muito mais rica. Eu peguei partes que eu considerei importante passar para vocês, mas obviamente que a revisão traz muito mais detalhes e todas as citações bibliográficas, que são inúmeras, são algumas centenas, que esse grupo de pesquisadores americanos, né, fizeram, e sugiro vocês, quem tiver interesse, pegar, o trabalho está gratuito na internet, para estudá-lo. Ok? Abraço a todos.